The Project Gutenberg e-book of Luar de Janeiro. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Luar de Janeiro. Author: Augusto Gil. Release Date: Março 10, 2006. E-book Jogo da Velha 17962. Most recently updated, April 18, 2006. Language: Português. Start of the Project Gutenberg e-book Luar de Janeiro. Produced by Rita Farinha and the online distributed proofreading at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by National Library of Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal. Augusto Gil. Luar de Janeiro. Figura: olhos. Olha aí à direita. Luar de Janeiro. Augusto Gil. Luar de Janeiro. Lisboa 1909. Edição da empresa de A Lanterna Escritórios, Rua das Gaveias, 45, 2. O tipo do comércio: Rua da Oliveira, ao Carmo, 10, Lisboa. Aqueles que virem, neste volume de líricas, uma reviravolta efetuada sobre a gênese de O Canto da Cigarra, objectarei, com antecipada promessa de face-la prova, que os dois livros tinham uma tão íntima ligação como a existente entre os pontos extremos da curva de amplitude de um pêndulo. Aos que me censurem pela circunstância de não ter logrado, na minha subalterna categoria de poeta menor, firmar-me numa posição de equilíbrio estável, pergunto, em tom humilde, quem é que neste confuso século de latente misticismo humanitário, de demolidora negação e de ansiedade conjuntamente aflictiva e cética, terá a coragem de dizer que o encontrou? Já não quero como artista, porque a esse as influências ambientes lhe comunicam entre cruzadas e descoordenadas vibrações, mas na própria e mais serena esfera do pensamento. Se algum de vós me retorquir com o Eurica do antigo geometra, ou é um sectário, ou um caturra ou um simples sábio, como o de Siracusa, é que não é. Adiante. Novembro de 1909. O autor de La musique a correto ou jours quitan verso it labuna vente é parcial vent crispe do matin que vê a fleuralamente LTHYM, et li rest est literature. Verlaine esse est pour que se livre-se, que o et peut-être bon d'écrire, nous savons, toi et moi, aqueles mystérieux balbutiements li réduirait littéate tous ce que j'en pas dit, que o ne falait pas d'ailleurs.
E tu sais combien de peides menteuses devron, por des motifs de faiblesse personnelle ou de necessité invincible, accompagner la bonne peide, cela que se livre aquara annoncie ordoni tu sais, tu comprendes e tu pardones. Charles Morris. A Coelho de Carvalho tu courte, porque não há adjetivos que não empalideçam ante a claridade dos seus talentos. Luar de janeiro, fria claridade à luz dele foi talvez que primeiro a boca dum português disse a palavra saudade. Luar de platina, luar que alumia mas que não aquece, fotografia de alegre menina que há muitos anos já envelhece. Luar de janeiro, o gelo tornado luminosidade. Rosa sem cheiro, amor passado de que ficasse apenas a amizade. Luar das navedas, álgido e lindo, janelas fechadas, fechadas as portas e ele fulgindo, límpido e lindo, como boquinhas de crianças mortas, na morte geladas e ainda sorrindo. Luar de janeiro, luzente candeia de quem não tem nada, nem o calor dum braseiro, nem pão duro para a ceia, nem uma pobre morada. Luar dos poetas e dos miseráveis, como se um laço estreito nos unisse, são similháveis o nosso mau destino e o que tens. De nós, da nossa dor, a turba ri-se e a ti, sagrado ladrão-te os cães. Figura, a linda imagem pertence ao arruinado mosteiro do Calvário, de Évora, e constitui a única mas encantadora manifestação de arte desse pobríssimo convento. Foi doado às Mânias que o ocupavam, por de Isabel Juliana de Souza Coutinho, forçada noiva de José de Carvalho, filho do Marques de Pombal. De Isabel esteve enclausurada no mosteiro do Calvário, por ordem do duro ministro, até se resolver a aceitar a mão do filho. Depois da morte do rei de José, foi o matrimônio anulado, vindo de Isabel a formar o tronco da casa Palmela pelo casamento com de Alexandre de Souza. Notas extraídas de um artigo do erudito antiquário eborense Sr. José Barata. Inserções, junho de 1907, O Menino Jesus será obra de Machado de Castro. Cestilhas a um menino Jesus de Évora a João Barreira em Évora viu um menino, que há 2 anos não chegava, era de maravilhar. Garcia de Rezende. Miscelânea. Num convento solitário de Évora, cidade clara, claro celeiro de pão, existe uma imagem rara obra de um imaginário dos tempos que já lá vão. É um menino Jesus, de bochechinha brunida cor de maçã camoesa, mas no seu rosto transluz uma expressão dolorida que enche a gente de tristeza. De tantíssimas imagens nenhuma vi que mais prenda, que maior ternura expanda, com suas calças de renda, seu vestido de ramagens, e coroa posta à banda. Gordo, nédio, bem trajado, deveria ser feliz, deveria estar sorrindo, mas o seu olhar magoado, tão lindo, que não é, bem N.O. diz. Se não fosse por ser Deus e o seu poder infinito ter sempre que o demonstrar, cá na terra e lá nos céus,
estenderia o beiço e desatava a chorar. Corre o tempo descuidado, passa uma hora, outra hora, atrás desta outras se vão e, quem o vê, encantado, sem se poder ir embora numa perpétua atração. Eu entrei com sol a pino. Pouco depois da chegada, pouco a mim me pareceu, deixei de ver o menino. Não era a vista cansada, foi a noite que desceu. Mesmo assim lá ficaria absorto em muda prece de quem mal sabe rezar, se o sacristão não viesse, com rodas de senhoria, dizer-me que ia fechar. Pudesse ter-o trazido e não fosse eu rico, apenas de fantasias, de esperanças, punha-o num nicho florido por sobre as camas pequenas dum hospital de crianças. Dum hospital modelar sustentado por meus bens, entre olaias e roseiras, cheio de sol, cheio de ar, e em que as boas enfermeiras seriam as próprias mães. A mais ampla enfermaria desse escolhido local de bondade e sofrimento era o fundo natural da funda melancolia do menino do convento. Balada da neve el pleuridenos monquer come el pleut sur la ville. Verlaine a Vicente Arnoso batem levemente como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é certamente e a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há poucochinho, nenhuma agulha bolha na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim levemente com tão estranha leveza que mal se ouve, mal se sente. Não é chuva, nem é gente, nem é vento com certeza. Fui ver. A neve caía do azul cinzento do céu branca e leve, branca e fria, há quanto tempo a não via. E que saudades, Deus meu! Olho-a através da vidraça. Pós tudo da cor do linho. Passa a gente e quando passa os passos imprime e traça na brancura do caminho. Fico olhando esses signos da pobre gente que avança e noto, por entre os traços miniaturais d'uns pésitos de criança. E descalcinhos, doridos. A neve deixa ainda véus primeiro bem definidos, depois em sulcos compridos, porque não podia erguê-los. Que quem já é pecador sofra tormentos, enfim. Mas as crianças, Senhor, por que lhes dês tanta dor? Por que padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação entra em mim, fica em mim presa. Se hei neve na natureza, e se hei no meu coração. Toada para as mães acalentarem os filhos aberta a caiola Gilviana, minha sobrinha ó desgraça. Vai-te embora, que esta linda criancinha andou no meu ventre e agora trago-a nos braços. É minha. Do berço, segue-me os passos, onde eu vou, seus olhos vão. E quando a aperto nos braços abraço o meu coração. Quando o seu choro receio, embalo-a, faço que aceite a alegria do meu seio na brancura do meu leite. E quando assim não descansa, que tristezas me consomem.
Mas antes chore em criança que depois, quando for homem. Se ao dar-o ao mundo sofre tormentos, ânsias mortais, desgraça, vai-te de aqui, o que pretendes tu mais? Bate as asas, mas ao voares, não me apagues esta estrela. Se alguém de aqui precisares, aqui me tens, em vez dela. Tocam as Ave-Marias. Foi-se o sol. Não vem a lua. Luzinha que me alumias, que sorte será a tua? Riquezas tenhas tão grandes, e tal bondade também, que ao redor de onde tu andes não fique pobre ninguém. Que a todos chegue a ventura, toda a boca tenha pão, toda a nudez cobertura, toda a dor, consolação. Mas se o oiro é mau caminho, antes tu venhas a ser o pobre mais pobrezinho de quantos pobres houver. Iremos por esses montes altos e esos, como os céus. Que onde há frutos e onde há fontes, está a mesa de Deus. Quando a neve cair e as seivas adormecerem, iremos então pedir. Aceitar o que nos derem. Andaremos à mercê dos dínios bons, e dos falsos, léguas e léguas a pé, rotinhos, magros, descalços. E onde houver urzes e tojos, pedras que rasgam a pele, porém o corpo de rojos passarás por cima dele. Dorme, dorme, meu menino, foi-se o sol. Nasceu a lua. Qual será o teu destino? Que sorte será a tua? Se um crime tens de fazer, antes fique vago um trono, antes um palácio a arder, do que uma enxada sem dono. Se, porém, no teu destino, há tão cruentos signos, dorme, dorme, meu menino, não tornas a acordar mais. O nosso lar a Antônio Arroio sonhar a vida é apenas entretel apartamos dela para nós, senão lá vai o coração para uma estrela e fica a gente sem o coração. Guedes Teixeira. Esperança nossa quem vir como eu os vejo decorrer anos e anos de uma vida rasa em miseráveis quartos de aluguer, frios no inverno e no estio em brasa, a um amor sonhado de mulher olha sempre o sonho de uma casa. O aspecto de uma casa raramente, a cor, as linhas de uma frontaria dão logo a perceber nitidamente, melhor do que um vizinho o contaria, o dínio e a índole da gente que nela tem o lar, a moradia. Vejam esses cátides tanto em moda entre os ingleses e os capitalistas, com grades no jardim, a toda a roda. Impenetráveis as alheias vistas. Não abrem nunca uma janela toda. São mudos, graves, individualistas. E aqueles caixotões de pedra e cal que surgem ao formar-se um bairro novo, no constante engordar da capital, ó que eu, aliás, muito aprecio e louvo, não mostram bem, com o seu ar banal, a falta de caráter deste povo. Quando uma santa e pobre rapariga, em cujo olhar se abranda o meu sofrer e a cujo coração o meu se liga, puder chegar a ser minha mulher, eu quero então que a nossa casa diga bondade e alegria de viver. Terá um só andar.
grandes alturas causam vertigens, trazem ambições. Os sonhos de riqueza e de aventuras enchem as almas de desilusões. A felicidade vem às criaturas da pacificação dos corações. As portas sem degraus, que sejam rentes da terra. Portas largas e rasgadas, convidativas, frecas, atraentes, aurés da terra, para as aleijadas e os trôpegos velhinhos indigentes se não cansarem a subir escadas. Amplas janelas para a natureza. Que o sol na sua clara irradiação dissipe através delas a tristeza, amplas e baixas. Quem precise pão, e o vir da rua sobre a nossa mesa, que estenda o braço, que lhe lance a mão. Ao lado um horto e um jardim fragrante, sem grades aguçadas para o céu. A grade é agressiva, hostilizante, e sempre a impressão cruel me deu de um dono que bradasse ao caminhante: tudo isto aqui é meu, somente meu. Sem gradeamento. Um murocito apenas revestido de rosas de toucar, de areolas, de glicínias, de verbinas. Muro de onde os que forem a passar vejam lilazes, cravos, açucenas, e a paz, a doce paz do nosso lar. O que o fogo poupou dum poemeto queimado ao conego Manuel do Nascimento Simão, e escrevo em testamento este poema que ele tenha, na angústia com que o ligo, o brilho rutilante duma gema achada nos farrapos dum mendigo. Ao vesperal crepúsculo da vida e sob o olhar da morte é que o componho, erguendo assim, por minha despedida, o último escalão dum alto sonho. Nesse degrau que de entre os sus dispersos rei de atingir a cúpula dos céus, direi ao mundo os derradeiros versos, porei o coração nas mãos de Deus. E as mãos de Deus que os astros têm guiado como se leve pluma cada um fora, hão de o sentir pesar, solicitado pelo lugar da terra onde ela mora. Segunda, sei lá pintar. Se eu soubesse pintar, era pintor. Guedes Teixeira, na mais alta cidade portuguesa nasceu, para abrandar meu fundo mal, a mais santa, a mais cheia de pureza das moças deste lindo Portugal. Os seus olhos são tristes e sugerem todo um passado de resignação. São tristes, certamente por não verem o rosto incomparável onde estão. A voz é clara como as açucenas e dolorida, candida, modesta. É dolorida, porque sente penas de abandonar a sua boca honesta. O riso, que é em nótulas délidas, vibra em seus lábios tão rapidamente como um beijo d'amor, às escondidas, na curva de uma estrada em que vem gente. A mão dela, uma vez, poisou na minha, pareceu-me ao sentir-lhe a comoção, que era o seu próprio coração que eu tinha a palpitar dentro da minha mão. Se passa, as tardes, e de trás caindo, o sol abrasa os lânguidas da paisagem, a sombra que em sua frente vai seguindo é a luz a abrir-se, para lhe dar passagem. Se passa, acalma os corações magoados como outrora as purébalas de Cristo acalmavam a dor aos desgraçados. Acalma os corações. Não,
não é isto. As estrofes d'amor, a quem o sinta, dão um trabalho cheio de tormento, o tenebroso líquido da tinta apaga, rouba a cor ao sentimento. Quis celebrar de um modo original as finas graças do seu corpo. Erreias, ó forma. És como um fato de hospital. Palavras. Sois a névoa das ideias. Melodia Confidencial, de Albert Sumen, ALC. Num andamento discreto, lento, mal se ouve o pêndulo lavrado e antigo. Vamos vogando no lago brando e sem limites do silêncio amigo. O último e cavo acorde do cravo ficou vibrando exclamativamente. Em espiral ascensional, cingiu-nos num abraço enlanguescente. Na alcatifa macia entrou na agonia uma rosa sedenta e abandonada, e a ambos nos invade a mística vontade de entrar na morte, no não ser, no nada. Com seu dossel vermelho forrado de ouro velho, que evoca velhas iras de esplendor, o leito pesado, como um Deus concentrado, remembra obscuramente o nosso amor. Na atmosfera morna o teu corpo entorna um perfume subtil, sensual, complexo, aroma inapagável, filtro informulável gerado à chama clara do teu sexo. Teus olhos silentes e transparentes no fundo, verdes melancólicos, e as brasas do fogão, já coeça e extinctas, dão clarões hipnotizantes e simbólicos. Amemo-nos assim com um amor sem fim, verdadeiro na carne e nas ideias, pelos dedos enlaçados sejamos penetrados d'amor, até as mais miudinhas veias. Em êxtases intensos quedemo-nos suspensos por sobre a terra irônica e brutal sem nada saber, sem nada ver, numa vida isolada e musical. Não folas. Não? Ou se o fizeres, então que seja devagar, muito baixinho, numa toada, leve como o hálito breve d'uns lóbios de anjo numa pele de arminho. O passeio de Santo Antônio a Columba no La Fleur des Traditions Nationales est flatterie. Mais libriatude pousse, dens der cosmopolite des legends, les admirables pretextes à fiction que eu recele. Literaturiatua Elieuri. Saíra Santo Antônio do convento, a dar o seu passeio costumado e a decorar, num tom rezado e lento, um candido sermão sobre o pecado. Andando sempre, repetia o divino sermão piedoso e brando, e nem notou que a tarde esmorecia, que vinha a noite plotida baixando. E andando, viu-se num outeiro, com árvores e casas espalhadas, que ficava distante do mosteiro uma légua das fartas, das puxadas. Surpreendido por se ver tão longe, e fraco por haver andado tanto, sentou-se a descansar o bom do monge, com a resignação de quem é santo. O luar, um luar claríssimo nasceu. Num raio dessa linda claridade o menino Jesus baixou do céu, pôs-se a brincar com o capuz do frade. Perto, uma bica de água murmurante juntava o seu murmúrio ao dos pinhais.
Os rouxinóis ouviam-se distante. O luar, mais alto, iluminava mais. De braço dado, para a fonte, vinha um par de noivos todo satisfeito. Ela trazia ao ombro a cantarinha, ele trazia o coração no peito. Sem suspeitarem de que alguém os visse, trocaram beijos ao luar tranquilo. O menino, porém, ouviu e disse: ó Frei Antônio, o que foi aquilo? O santo, erguendo a manga de burel para tapar o noivo e a namorada, mentiu numa voz doce como o mel, não sei que fosse. Eu cá não ouvi nada. Uma risada límpida, sonora, vibrou com timbres de ouro no caminho. Ouviste, Frei Antônio? Ouviste agora? Ouvi, Senhor, ouvi. É um passarinho, tu não estás com a cabeça boa. Um passarinho a cantar assim. E o pobre Santo Antônio de Lisboa calou-se embaraçado, mas por fim, corado como as vestes dos cardeais, achou esta saída redemptora: se o menino Jesus pergunta mais, queixo-me a sua mãe, Nossa Senhora. Voltando-lhe a carinha contra a luz e contra aquele amor sem casamento, pegou-lhe ao colo e acrescentou: Jesus, são horas, e abalaram pro convento. Um grão de incenso a Lourenço Caiola entraste com ar cansado numa igreja fria e triste. Ajoelhei-me ao teu lado e nem ao menos me viste. Ficaste a rezar ele, naquela imensa tristeza. Rezei também, mas a ti, que aos anjos também se reza. Ficaste a rezar até manhã dentro, manhã alta. Como é que tens tanta fé e a caridade te falta? A máscara a Santos Tavares por acaso parou na minha frente, de lua e dominó de seda negra, uma mulher de olhar resplandecente e mento breve de figura grega. Tomei-lhe as mãos esguias entre as minhas. E os seus olhos doirados reluziram como os punhais ao sol, quando se tiram, aguçados e frios, das bainhas. Máscara, quem és tu? E tu quem és? Um homem que te viu e te deseja. E um riso vago, de desdém talvez, floriu na sua boca de cereja. Ergui-lhe as mãos ascéticas. Beijei-as. Em vibrações entrecortadas, secas, tinham taças irisadas, cheias. E uma prez de amor, toda em colcheias, vibrava nas arcadas das rabecas. Levei-a para o vão de uma janela. Máscara, quem és tu? Para que insistes? Outro riso subiu da boca dela aos olhos enigmáticos e tristes. E descobriu a face. No capuz emoldurou-se um rosto lindo e sério. Que diferente porém do que eu supus. A gente nunca deve entrar com luz nos davinos recantos do mistério. Impromptum pastoral a Amadeu de Freitas. Muito vence quem se vence, muito diz quem não diz tudo, porque a um discreto pertence a tempo fazer-se mudo. Copla do Infante de Luís. Sob este céu criador de manhã virgiliana, apetece ser pastor e tocar flauta de cana, não,
pastor de altos d'amor, de eclogas frias e velhas, mas verdadeiro pastor de verdadeiras ovelhas. Não conhecer o talento nem nada do que se ensina. Esta dor do entendimento é pior do que se imagina. Guiar o meu coração num ingênuo cristianismo. Esta civilização é cheia de pessimismo. Comer pão negro, pão duro, beber o leite das piaras. Pão de centeio é escuro, mas põe as almas às claras. Amar alguma pastora com palavras e com obras. Estas senhoras de agora são mais falsas do que as cobras. E ver crer com carinho, com cuidados infinitos, a companheira, um filhinho. E as ovelhas, borreguitos. Meditações sobre temas do Eclesiastes e a Celestino Stefanina. Vaidade de vaidades, disse o Eclesiastes, vaidade de vaidades, e tudo vaidade. Capítulo V1. Semeador de iniquidades, por que mandas sobre os teus iguais? O mando o que é? Vaidade de vaidades, fumo que ao desfazer se engrossa mais. Ó minha vista, o que é que foi que viste cá neste mundo impiedoso e luto? Que só a vaidade existe em todos nós, e em tudo. Segunda a Israel e todas as coisas são difíceis, o homem não as pode explicar com palavras. Os olhos não se fartam de ver nem o ouvido se enche de escutar. Capítulo V8. Palavras são palavras. Nada dizem. Teias de aranha que jamais impedem que as ideias se escapem e deslizem. Nécios os homens são quando procedem como quem a verdade sempre traja e nunca dela se encontrou despido. Difícil é, o que mais simples haja quanto mais o que for mais escondido. Para que uma verdade vá julgar, para que um sentimento vá sentir, olhos, não vos canseis nunca de olhar e vós, ouvidos, não deixeis de ouvir. Mas por fim nem assim. O mais profundo pensamento é sempre insubsistente e aéreo, porque a todo o momento se perde no mistério. Terceira a José Barbosa, que é o que foi. É o mesmo que rei dizer. Que é o que se fez. É o mesmo que o que se hei de fazer. Que é o que foi. O mesmo que hei de ser. A vida é como o passo igual de um boi que vem dos campos ao anoitecer, com o seu lento e resignado aspecto, andou um passo, e logo um outro dá. Tudo quanto foi feito de novo se fará. Quarta ala de João Putrício. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, o insensato anda em trevas, e aprendi que era uma e mesma a morte de um e do outro. Capítulo 2, V14. O sábio tem os olhos da razão além desses que tu na fronte levas, ó nécio que sem guia e sem bordão vis pela vida a caminhar nas trevas. E daí? E depois? Se surge um incidente, fere indistintamente ou ambos elas, ou qualquer dos dois, vê a Adelaide Gil, minha irmã. Todas as coisas caminham a um lugar, de terra foram feitas e em terra se hão de tornar do mesmo modo.
Capítulo 3, v3. Mas o que é, afinal, a perfeição? Como é que tudo, ó sábios, evolui se as coisas todas caminhando vão para um igual e único lugar, se o pó que as constitui em pó se retornar? Sexta Eduardo Graça. Todas as coisas tinham seu tempo e todas elas passam debaixo do céu segundo o termo que a cada uma foi prescrito. Capítulo 3, v2. Sossega, coração atribulado, de toda a dor se apaga todo o traço. Pois quanto ao mundo vem, traz já marcado o seu tempo e também o seu espaço. E queira Deus, coração, que esta hora de ansiedade e de pranto e de aflição nunca te cause saudade. A canção das perdidas. A Viana da Mota. E quem por amor se perdeu não chore, não tenha pena. Uma das santas do céu é Maria Madalena. Segunda minha mãe foi o que eu sou. Eu sou o que tantas são. Que triste herança te dou, filha do meu coração. Terceira meu pai foi para o degredo, era eu ainda pequena. Se não morresse tão cedo, morria agora de pena. Quarta e há no mundo quem afronte uma mulher quando se ei. Nasce água limpa na fonte, quem a suja é quem lá vai. Vê aquele que me roubou a virtude de donzela, se outra honra lhe não dou, é porque só tive aquela. Sexta nós temos o mesmo fado, ó fonte de água cantante, quem te quer, para um bocado. Quem não quer, passa adiante. Sétima ó meu amor, por amar ó, pós-me o peito numa chaga, deu-me facadas. Deixa-o ó. Mas ao menos não me paga. Oitava nem toda a água do mar por estes olhos chorada daria bem a mostrar o que eu sou de desgraçada. Nona como querem ver contente este pez desgraçado, se dão só livros a gente nas escolas do pecado. X dormia o meu coração cansado de fingimento. Bateste-me, e vai então acordou nesse momento. 11 Se aquilo que a gente sente, cá dentro, tivesse voz, muita gente, toda a gente teria pena de nós. Carta a um rapaz sentimental. Um mover de olhos brando e piedoso sem ver de que, um riso brando e honesto que sai forçado, um doce e humilde gesto de qualquer alegria duvidoso asterisco 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 um encolhido ousar, uma brandura, um medo sem ter culpa, um ar sereno, um longo e obediente sofrimento. Asterisco 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 Camões num quente e perturbante fim de tarde, cujo magnético e profundo enlevo ainda agora em mim crepita e arde, como se fosse a tarde em que te escrevo, ergui os olhos distraidamente, a ver se já brilhava alguma estrela no côncavo do céu opalescente e vi, numa varanda, os olhos dela. Do episódio que acabo de contar-te, tão simples, tão banal, que dá vontade, para lhe pôr um bocadinho de arte, de lhe roubar um pouco de verdade, foi que este amor espiritual nasceu, cresceu e se tornou eterno. Repara, amigo,
como olhando o céu a gente, às vezes, pode achar o inferno. Mas quem podia então adivinhar? O olhar dessa mulher era tão lindo que deslumbrado me fiquei a olhar de será a noite. A lua ia subindo. Era lua cheia e, para mais, de agosto, dava em toda a varanda. Assim, eu via as formas portuguesas do seu rosto nitidamente, como a luz do dia. E cá dentro de mim senti nascer a dúvida, a incerteza, a hesitação sobre o que mais desejaria ser, se o noivo dela, se o primeiro irmão. Uma estrela cadente reluziu por sobre as torres da vizinha igreja, pensei comigo, Deus o decidiu, é minha noiva que ele quer que seja. Não dizia ventura, mas desgraça, a claridade do sinal aéreo. Na mesma direção da igreja, passa a rua que vai dar ao cemitério, porém, como querendo agradecer-me a decisão que atribuirá a Deus, inclinou-se de leve para ver-me e os doces olhos demorou nos meus. Sob a carícia desse olhar cinzento, que ao abaixar-se parecia negro, o coração que me batia lento, mudou o andamento para alegro. Uma hora decorreu. Outras passaram. Passaram, foram-se, e naquele enleio que tempo os nossos olhos conversarão. Estava a noite já em mais de meio. Vinha dos montes uma brisa ardente. O céu ganhara tons de azul cobalto. O luar caía silenciosamente. Na sombra, os rouxinoes cantavam alto. Arrependidos, ou então, cansados de se fitarem com demora em mim, os seus olhos piedosos e sagrados ao diálogo d'amor puseram fim. Desviara-os, e entre as pálpebras discretas, poisara-os nas mãos claras e pequenas, como se foram duas borboletas voando para duas açucenas. Ergueu-se. O busto delicado e fino tinha os suaves, religiosos traços da Virgem num altar. Só o menino faltava na doçura dos seus braços. Num olhar impregnado de candura, disse-me adeus e recolheu. Depois, a luminosa noite fez-se escura. Calaram-se na sombra os rouxinoes. Entrei em casa e quis dormir. Raiara a madrugada sem que o conseguisse. Quem um sonho tão límpido sonhara, inútil se tornava que dormisse. Nos felizes neste amor gastei. Vieram em seguida as horas más. O que nelas sofri, o que passei, um dia, noutra carta, o saberás. Mãos frias, coração quente, 10 da manhã. Vento da serra. 3 graus negativos, mãos frias, coração quente. Quanta vez isto dizias com o teu ar sorridente, apertando-me as mãos frias. Agora de certo o tenho num braseiro, num vulcão. O frio é tanto, é tamanho que a pena cai-me da mão. Querria dizer-te o que penso e o que faço e premedito, mas posso lá ser extenso com este frio maldito. Tu perdoas certamente, tu não te zangas, pois não. Mãos frias, coração quente, lá diz o velho rifão.
noiva a João da Silva anda a dor dissimulada, mas ela dará seu fruto. Crisfal vai ser pedida. Casa qualquer dia. Trecho de uma carta, tive notícias hoje a teu respeito, vai ser pedida. Casa qualquer dia. E o coração tranquilo no meu peito continuou a bater como batia. Surpreso de uma tal serenidade, todo eu, intimamente, me sondava, pois nem ciúme, nem sequer saudade, e nem ciúmes, nem saudade achava. Saudades, não, que o teu amor antigo guardam as cinzas, neste coração, como em Pompeia aqueles grãos de trigo que após centenas de anos deram pão. Saudades. Mas de quê? Pois não sei eu a lei antiga como o próprio mundo de que o prazer mal chega, já morreu, e só a dor nas almas cava fundo. Causei-te longas horas de amargura, não consegues voltar a ser feliz, a chaga que te abri não terá cura, e se curar lá fica a cicatriz. À luz de um juramento que traíste tu rés de ver-me toda a vida, pois ergueste, ó Deus, num dia amargo e triste, e Deus casou-nos esse dia, aos dois. Ciúmes também não, por te venderes. Desgraçadinha. Antes te houvesses dado, não disserias tanto entre as mulheres, seria mais humano o teu pecado. Porém, embora a tua falta aparentei, para mim és a que foste, ou que eu supus, o sol desaparece no horizonte e a gente vê-o ainda a dar-nos luz. Pode a desgraça erguer em frente a mim altas montanhas de elevados campos. O sol do amor doirá o assá, e assim, vendo-o tão alto, não terei ciúmes. Ciúmes. Ele é que reteus, quando, em claras noites de luar silente, ouvir vibrar alguma voz, cantando os versos que te fiz devotamente. Versos para te ungirem os ouvidos e os lóbios de anêmica e de santa, tão pobres, tão ingênuos, tão sentidos, que o povo humilde os acolheu e os canta. Então, se te olhar bem, logo adivinha. Logo sombriamente se convence de que a tua alma se fundiu na minha e apenas o teu corpo lhe pertence. De profundis clamaviade dominialéu ao charco mais escuso e mais imundo chega uma hora no correr do dia em que um raio de sol, claro e jocundo, o visita, o alegra, o alumia, pois eu, nesta desgraça em que me afundo, nesta contínua e intermina agonia, nem tenho uma hora só dessa alegria que chega às coisas ínfimas do mundo. Deus meu, acaso a roda do destino a movimentam vossas mãos lis num aceno impulsivo e repentino, sem que na cega turbulência a domem? Senhor, não é um seixo o que esmagas, olha aí que é o coração de um homem. Joaninha Maier Garção descanse de quando em quando. Passar assim toda a tarde sempre bordando, bordando, sem que um momento desista, até faz pena. Não lhe arde e nem se lhe perturba a vista. Descanse de quando em quando. Erga os olhos do bordado e veja quem vai passando.
O trabalho alegra a gente, mas assim, tão aturado, não lhe faz bem certamente. Erga a carinha tranquila, erga esse rosto tão lindo e veja os moços da vila a passarem por aqui, uns descendo, outros subindo, e todos de olhos em si. Descanse de quando em quando e veja se escolhe algum, já é tempo de ir pensando em casar. Não é assim. Se não lhe agrada nenhum, diga se gosta de mim. Desde os começos do outono que eu a trago no sentido, não como, não tenho sono, tudo me dá ralação. Quer-me para seu marido? Diga que sim ou que não. Quando as andorinhas partiam. A Cassiano Neves, boca talhada em milagrosas linhas, a luz augmenta com o seu falar. Esta manhã um bando de andorinhas ia-se embora, atravessava o mar, chegou-lhes às alturas, pela aragem, um adeus suave que ela lhes dissera, e suspenderam todas a viagem, julgando que voltará a primavera. A parábola do Púcaro de Ageu a acreditaram os românticos que a arte residia principalmente na disformidade. Se através das próprias dores descessem às profundas realidades da vida, teriam observado que, o viver do povo encerra em si uma poesia sagrada. Sentiu-a e mostra-o-a não é tarefa de machinista, para tal, não é necessário juntar-lhe efeitos teatrais. O que é preciso é ter olhos para ver na sombra, na pequenez e na humildade, é um coração que auxilie a vista nestes recessos do lar, nestas sombras de Rembrandt. Michelet. O povo a Manuel Penteado buscava em algum assunto adrede a versos que inculcassem novidade, quando uma intensa e irreprimível sede me fez voltar do sonho à realidade. E pedi água, já se vê, que veio consoante é Deus o cá por entre o povo num púcaro de barro ingênuo e feio, servindo-lhe de salva um prato covo. Bebi o líquido dum trago só, e dito o Deus te pague habitual, subi de novo a escada de Jacó no heroico intuito de escalar o ideal. Mas o idealismo é como a névoa ondeante que os rios erguem pela madrugada, o olhar distingue-a, quando está distante, e da que nos rodeia não vê nada. De que serve afinal tentar a gente reter, dentro das mãos, fumo de palha, se aqui, aos nossos olhos, no existente, há tanta coisa que os atraia e valha. A água vinda neste vaso frágil que um ignorado artista modelou num gesto já mechanizado e agiu à força de imitar o que encontrou, é um assunto cheio de beleza, cheio de claro e alto ensinamento. Assim na branda fala portuguesa o desce eu, como o tenho em pensamento. A água é como a esperança que a tudo se sujeita. Onde quer que se deita lá fica humildemente acomodada, seja a concha da mão de uma criança, ou a taça lendária da balada. Tanto sacia num vaso terreno dos da antiga Roma, que um só valia o rútilo oiro de avaro banqueiro, como a que se toma na argila porosa, alegre trabalho de um simples oleiro. E é até bem mais saborosa no barro suarento deixado à janela,
que num opulento copo lavrado que seja a pertença de rica baixela e sonho gentil, cinzel fantasista d'algum grande artista dos raros de agora, ou do tempo afastado. Bichos humanos, feras em pé, sede bondosos como a água o é. No luzente alcantil da magnitude, ou no áspero declive da pobreza, nunca cerres o espírito à virtude, nunca fecheis os olhos à beleza. Que todo o coração, desde o sábio Didínio ao cavador, seja o cálice de paz e de perdão contendo a água límpida e lustral dum irmanado e perpétuo amor. Água que limpe a mácula do mal e mitigue a miséria, a ânsia, a mágoa desta cruenta e impiedosa guerra em que tantas criaturas se consomem. Nem só da água que vem da terra tem sede o homem. Nasce uma fonte rumorejante na encosta dum monte, e mal que do seio da terra brotou, logo o seu veio transparente e diligente buscou e achou mais baixo lugar. E sempre descendo, e sempre a cantar, vai andando, galgando, vencendo, ou tenta vencer, folha, raiz, areia, o que tolher a sua descida. Ao brotar da dura fragoa é uma lágrima de água. Mas esse humilde fiozinho, que um destino bom impele, encontra pelo caminho um outro que é como ele. Reúnem-se, fundem-se os dois, prosseguem de companhia, e fica dupla depois a força que os leva e guia. Junta-se aos dois um terceiro, outros confluindo vão, e o regato é já ribeiro e o ribeiro é rio então. E nada agora o domina ao fiozinho da fonte. Entre Calina e Calina, ou entre um monte e outro monte, caminha sem descansar, circula através do mundo até a beira do mar onipotente e profundo. Da altura em que estejais, ou vos pareça, a vaidade é uma amante enganadora, que o mais alto de vós se humilhe e diça como se humilde e pobre sempre fora. E que os demais diçam também de todo o orgulho e mando sobre escravas gentes até ao vale, de lágrimas e lodo onde a miséria brada e rende os dentes. E como as éguas que se vão juntando e juntas, e cantando, vão descendo, reuni o choro derramado, quando atravessardes esse vale horrendo. E o atoleiro que se havia feito no val, dantesco, pútrido, sombrio, mudar-se-á no irrigante leito dum fertilizador e claro rio, e o rio, andando, andando, rei-da largar com bilhões de lágrimas vertidas num infinito e luminoso mar de novas e amplas e quentantes vidas. Outubro de 1909. Índice Prefácio Dedicatória Luar de Janeiro Cestilhas a um menino Jesus Débora Balada da neve toada para as mães acalentarem os filhos o nosso lar o que o fogo poupou dum poemeto queimado melodia confidencial o passeio de Santo Antônio um grão de incenso a máscara impromptum pastoral meditações sobre temas do Eclesiastes a canção das perdidas carta a um rapaz sentimental mãos frias coração quente noiva de profundis clamaviade et domine Joaninha quando as andorinhas partiam a parábola do Púcaro de Água acabado de imprimir aos 31 de dezembro de 1909 em Lisboa, na tipografia do Comércio,
Rua da Oliveira 10, Ao Carmo. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book Luar de Janeiro asterisco 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 Update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8.
1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed,
These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.E2 If individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request,
of the works original plain vanilla as your other form any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection.
Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited Warranty, Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887.
E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the MainPG Search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Augusto Gil Lisboa Cestilhas a um menino Jesus devora a balada da neve toada para as mães acalentarem os filhos o nosso lar o que o fogo poupou dum poemeto queimado e segundo melodia confidencial o passeio de Santo Antônio um grão de incenso a máscara impromptum pastoral meditações sobre temas do Eclesiastes e segundo terceira quarta vez sexto a canção das perdidas e segundo terceira quarta vez sexto sétima oitava nona x11 carta a um rapaz sentimental mãos frias coração quente noiva de profunda exclama viadete domine Joaninha quando as andorinhas partiam. A parábola do Púcaro de AGU a índice Default Project Gutenberg License